Olá, amigos do programa Dinâmica do Direito. Está no ar o programa jurídico da Assembleia de Deus em Mossoró. Nós estaremos dando início hoje a uma nova temporada, uma nova configuração do nosso programa, na qual nós vamos ter um enfoque mais amplo. Iremos abordar aqui assuntos de importância cultural, social, educacional, enfim. E não havia ninguém melhor para figurar aqui no marco inicial desse novo tempo do que o pastor Auni Moura. Ele vai estar hoje conosco aqui, conversando acerca da importância do museu e falando um pouco de sua vida, de sua biografia, das suas funções eclesiásticas, enfim, vai ser um programa muito bom, eu espero. E, pastor Auni, queria agradecê-lo a atenção do senhor ter atendido o nosso convite e ter vindo aqui conversar um pouco conosco e deixar o senhor à vontade para dizer as suas considerações iniciais aos nossos telespectadores. João Paulo realmente é lisonjeado, se sente eu por ter sido convidado e lembrado por vocês para estar nesta nova temporada, onde verdadeiramente se faz jus a um trabalho que se tem feito com muita dedicação e esmero em prol da obra de Deus aqui na terra e também em prol da cidade de Mossoró, nas suas diferentes áreas, do qual eu tive sempre a fortuna de estar à frente de algumas instituições que fazem parte da administração pública municipal. Verdade. Então, prezado telespectador, permaneça conosco, nós iremos a um breve intervalo e voltamos já para conversar com o pastor Auni. O Museu Municipal aqui em Mossoró, ele foi criado ou instalado em 1948 com um incentivo maior do professor Fantan Rosado, que tinha o seu irmão como prefeito, o ex-governador e ex-prefeito de Serra Rosado. O museu foi criado juntamente com a biblioteca pública, mas a sua denominação aconteceu alguns anos depois, já no governo da ex-prefeita Rosalba Ciarline, que denominou o museu de Museu Histórico Lauro da Escócia como uma justa homenagem ao historiador. Nós temos hoje no museu um rico acervo, com peças antigas, vestuários, fotografias, e para eu descrever aqui seria tomar muito tempo e eu tiraria talvez até o encanto das pessoas quererem conhecer o museu. O Museu de Mossoró, hoje, ele é uma realidade muito diferente daquele ajuntamento de peças, utensílios que pertenceram à cidade e aos seus habitantes no século passado, ou 2 séculos passados, aproximadamente. Então, estamos lá com um objetivo. Os frequentadores do museu são estudiosos, pesquisadores, naturalmente, as escolas da rede pública do município, da rede também particular, e visitantes. As pessoas vêm a Mossoró com o propósito de conhecer sobre o cangaço. Lá vai encontrar, certo, o voto feminino, que foi o pioneiro com Celina Guimarães. E Mossoró foi pioneiro em muitas coisas. Até há alguns anos se dizia que éramos pioneiros na libertação dos nossos escravos, que aconteceu muito antes da Lei Áurea ela ser sancionada pela redentora princesa Isabel Cristina. Então, o museu guarda um acervo muito especial, e eu até digo, a ideia que as pessoas às vezes fazem do museu, e até fazem um ditado, quando tem algo muito envelhecido, diz, isso aqui está muito velho, leva para o museu. Não é assim, o museu guarda uma história de um povo. O museu guarda exatamente para que nós entendamos de onde viemos, quando conhecemos as nossas origens, quando conhecemos o nosso passado. E baseado nisso, aprove a Deus, através de uma portaria do prefeito municipal, Silveira Júnior, me convidar e me nomear para diretor do Museu Lauro da Escócia, o que faço com muita dedicação e esmero.
ainda com muitas limitações pelo fato de ser pouco tempo que estou à frente do museu, mas o poder público municipal tem olhado com bons olhos para o museu. Já estamos recebendo funcionários, que tínhamos um déficit muito grande de pessoal. Nós estamos com alguns problemas de ordem, digamos até assim, jurídica, porque a parte de cima do museu, ela não está aberta à visitação pública pela questão acessibilidade. Exatamente porque nós temos que, uma lei, ela não pode ferir outra, você bem sabe disso. E nós temos a preservação de um patrimônio histórico, que é uma escada de madeira, e a preservação do frontispício, formas arquitetônicas, que é meio gótica, certo? Exatamente. E enxertar um algo moderno como a acessibilidade feriria frontalmente a estrutura do prédio, comprometendo também exatamente a legitimidade do fato de ela já ser tombado ao patrimônio. Tombamento que não é regulamentado ainda, sim, mas nos próximos dias, com certeza, com o interesse da Câmara dos Senhores Vereadores, Assembleia Legislativa, e Fundação José Augusto e outros meios que lidam exatamente com essa parte, teremos o nosso museu com tombamento já oficializado, não somente marcado, certo? E um detalhe muito importante que nós temos, que convém que os telespectadores saibam, o museu estará em alguns dias, eu digo tudo em alguns dias, exatamente pelo fato de tem um processo licitatório, tem um processo enorme de coisa que não é o poder público dizer eu faço e será feito amanhã. Não, tudo tem um trâmite. Onde guardaremos ali, já tinha anteriormente na primeira reforma, o panteão dos abolições, ou dos abolicionistas, onde estarão ali exatamente os seus despojos, ao invés de estar nas sepulturas das suas famílias no cemitério, fica exatamente no Museu Municipal, o que verdadeiramente tira aquela conotação de assombroso, de coisa do tipo, mas a memória viva de uma história de um povo que sempre lutou. E como estava dizendo a respeito da abolição da escravatura, Mossoró tornou-se conhecida em todo o Brasil como pioneira na libertação dos seus escravos, depois sendo substituída por uma cidade aqui do estado do Ceará, e deixamos... Redenção. Deixamos de ser a primeira cidade brasileira a libertar os seus escravos. Mas eu digo uma coisa. Nas oratórias de Almino Álvares Afonso, de um pastor protestante que estava em Mossoró, exatamente, que usou também da tribuna, falando a respeito. Então, tudo a ver. A presença evangélica já naquele tempo, marcando presença em defesa da abolição de um povo, pelo fato da sua cor de pele se diferenciar dos demais, o que vivemos lutando contra isso, e em todos os nossos segmentos, louvando e pedindo a Deus para que verdadeiramente essa nódoa possa ser extinta da nossa nação. Sem dúvida. Pastor Alni, e quanto ao horário de visitação ao público? Assim, o horário aberto ao público para a visitação do museu? O museu ele abre às 8 horas da manhã, fecha às 12 horas, reabre às 14 e vai até às 17 horas. Algumas ocasiões ele fecha um pouco mais cedo, devido à falta de segurança que vive a nossa cidade, e os funcionários, que na sua totalidade, ou na maioria deles é composto por mulheres, elas ficam meio amedrontadas. Poderá ocorrer da pessoa chegar às 5 horas da tarde e não encontrar mais. Ali, como todos sabem, a Praça Antônio Gomes, mas que a Praça do Museu tem uma denominação municipal por nome Praça Pastor Manuel Nuno da Paz. Foi um requerimento de minha parte ao então presidente da Câmara Municipal, Vicente Rego, que denominou, juntamente com os seus pares, denominou aquela praça, porque quando falarmos a respeito do outro assunto, você vai entender por que aquela praça foi denominada Pastor Manuel Nunes. Muito bom. Interessante acerca do ponto de vista jurídico, pastor Alni, que como nosso programa é Dinâmica do Direito, a gente nunca pode esquecer. Muito legal essa parte que o senhor tocou aqui de um suposto conflito de normas, o direito à acessibilidade
e a conservação do patrimônio, da questão cultural. No direito, é bom enxergar isso porque nós temos os direitos chamados difusos, porque todo direito tem um titular. Existem os direitos individuais, o direito coletivo e também temos os direitos difusos. E no caso o senhor está agora tutelando um direito difuso, que é a conservação do patrimônio histórico de um povo e, no caso concreto, da população moçoroense. Nós nos sentimos felizes por ter o senhor, que é um ministro do Evangelho e que está também desempenhando essa importante missão ali no Museu Municipal. O senhor já falou um pouco da história, falou um pouco também do horário no qual o público pode visitar, e eu queria que o senhor dissesse agora precisamente com a localização precisa do museu, na eventualidade de algum telespectador ainda não conhecer, se alguém quisesse levar um grupo de alunos para lá, ou um grupo maior de pessoas, independentemente de serem estudantes ou não, se haveria como agendar antes e como é que seria esse procedimento, para quem ligaria, essa informação eu acho que é importante. Realmente, nós estamos disponibilizando um telefone, um número de um telefone, para que esse agendamento possa ser feito. No momento, já está sendo feito esse agendamento. As pessoas, elas agendam, levam 2 ônibus, 3 ônibus, 4, somente por uma questão de organização. Certo. Muito embora que para nós é o maior prazer quando vemos 2 ônibus, 3 ônibus de alunos de cidades vizinhas, de estados vizinhos, visitar o nosso museu. Nós temos hoje no museu uma visitação com picos. Sim. 1.200, 800, em média. Porque às vezes nem necessariamente o visitante quer assinar o nome por uma questão até cultural. Não vou botar meu nome, então nós respeitamos. Baseado nisso, nós comprovamos a visitação pelas assinaturas. Mas julgo que muito mais pessoas passam ali mês. Exatamente com o propósito, crianças cujos seus pais os levam ou as levam para visitar o museu. E o importante é que pessoas que não moram em Mossoró, que os seus ancestrais fizeram parte desta história e estão lá, nos seus utensílios, coisas do tipo, vêm trazendo até filhos, netos e bisnetos daqueles que fizeram a história do nosso estado. Mantendo a história viva, não é, pastor? Mantendo a história viva. Bem, então nós vamos chamar um breve intervalo e já vamos voltar para continuar o nosso diálogo com o pastor Alnir. Permaneça conosco, está no ar, estamos apresentando o programa Dinâmica do Direito. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. No bloco anterior nós conversamos um pouco do Museu Municipal e falamos um pouco também da missão que o pastor Alnir está desempenhando ali esse ano. E agora nós queremos conversar um pouco acerca da vida pessoal do nosso pastor. Pastor Alnir, o senhor é cristão evangélico desde a infância, né? E eu queria que o senhor nos contasse um pouco dessa sua história na Assembleia de Deus. Eu nasci no dia 3 de março de 1966, exatamente no município de Patu, município esse que ainda guardo memórias de tão pouco tempo que lá vivi. Tanto é que, eventualmente, eu me dirijo com a minha família e revejo parentes, amigos, pessoas que ainda residem lá. Em 1970, viemos para Mossoró, do dia 16 de fevereiro de 1970. O pastor naquela época em Mossoró era o pastor Manuel Nunes e eu me afeiçoei a ele. Eu me afeiçoei a ele, uma forma muito dócil, em alguns momentos e em outros não. Mas como a criança ela tem uma tendência natural a se afeiçoar a quem lhe dá atenção,
porque temos déficit de atenção, especialmente enquanto criança. E irmão Nuno me deu muito valor. Nós fundamos um conjunto, irmão Belo, lá do Bom Jardim, chamado Os Gideões. E ele, todas as vezes que me via, ele dizia, cabra dos Gideões, cabra dos Gideões. Então, essa expressão grosseira, porém, soava para mim como uma coisa muito maravilhosa. Sou filho de Francisco Celedon de Moura e de Dona Rita Silvana de Moura. Meu pai era comerciante do ramo de joalheria e óptica. Chegando ao início da década de 70, o comércio do supérfluo, do luxo, ele teve uma tendência a se acabar, a cair muito, porque era um ano de seca. Foi aí onde viemos para Mossoró, foi aí onde viemos para Jesus. Foi aí onde viemos para Jesus. E nesse tempo, quando nos mudamos para aqui, era uma outra realidade. Eu tinha deixado lá a minha família, a minha numerosa família, fundadora do município, e vim para cá e me sentei, assentava-me nos primeiros bancos e comecei a prestar atenção. Tive pastores como o pastor Antônio Marrocos, como o pastor Diomedes, pastor Dioclésio, pastor Bernardo e muitos outros, que eu não gostaria de mencionar exatamente pela exiguidade do tempo aqui na TV. E eu participava da escola dominical das crianças e prestava atenção. Mas o meu objetivo, eu dizia, eu quero ser pastor, mas não podia dizer a ninguém. Porque eu ainda era criança, então eu não podia. Eu achava que era oferecimento, sabe? Mas, deixando muita coisa que aconteceu exatamente durante todo esse período, em 1982 eu fui convidado por minha mãe para deixarmos o Bom Jardim, que em 1982 tinha sido feito um censo e o Bom Jardim tinha 108 jovens. E eu saí de lá para uma igreja, o Largo Educacional, que tinha 4. E eu disse, mas mamãe, nós vamos nos congregar numa igreja que só tem 4 jovens, lá tem 108. E uma irmã, dirigente de ciclo de oração, a irmã Jovelina, ela deu uma palavra e até hoje estou com ela memorizada. Ela disse, com você e suas irmãs já faz 8. Então já dobrou o número de jovens. Eu tinha 15 anos nessa época. O irmão Elumar, o pastor Elumar, juntamente com Socorro, que é uma amiga de longa data, disse, por que você não fica como líder? E eu morrendo de vontade de ser o líder, mas eu não podia exteriorizar que tinha esse desejo de ser o líder da mocidade. E o coração dizia, eu quero. Mas não dá, eu sou muito jovem. O jovem de menos idade da igreja era eu. O mais próximo de mim tem 16, 17 até 30 e poucos anos. Mas ela disse, não, dá certo você. E eu aceitei. Passei 6 anos. E agora o desejo de se auxiliar. Como é que eu faço? Eu não procedi de uma família historicamente evangélica, mas sim católica praticante. Eu não conhecia as pessoas e na minha cabeça, inocente, eu achava que só chegava a ser um auxiliar quem procedia dessas famílias ou dessas classes que mencionei. Mas eu sonhei que o presbítero Antônio Ribeiro, ele dizia para mim, você pega essa gravata, bota no pescoço com essa expressão que estou dizendo e nunca mais tire. Eu acordei, contei à mamãe e ela disse, não diga a ninguém, porque senão vão achar que é você que está querendo. Mas intimamente eu disse, não é que eu estou querendo, mas para não ficar caracterizado que eu estaria tirando o que Deus tinha proposto na minha vida, exatamente para botar a intervenção humana, totalmente humana. E uns 15 dias, não vou precisar, mas o pastor Ribeiro, o presbítero Antônio Ribeiro, chegava para mim e dizia assim, eu vou lhe apresentar auxiliar. Prepare-se, a apresentação era nas sextas-feiras na Central, que você vai ser apresentado a auxiliar. Eu com 15 anos de idade. Ele não propôs a gravata,
Mas aí eu disse, Jesus, tem um inconveniente, eu não tenho uma gravata. O moderno, até hoje é o segundo dirigente do Largo, me deu uma gravata de bolinhas, muito larga, e eu botei no meu pescoço e eu digo para vocês, para a glória de Deus, até hoje tenho preservado essa chamada. Depois o pastor João Gomes me convidou a auxiliar o trabalho do Senhor ali no aeroporto, me separou para o diaconato e saí para dirigir congregações. Em 1993, eu já era dirigente interino e estou até hoje. Aproximadamente 20 anos servi como presbítero, que ainda sirvo até hoje, e em 9 meses o pastor Miranda me convidou para ser coordenador. E, em seguida, como é do conhecimento de todos, já este ano, ele apresentou o meu nome para apreciação da mesa a evangelista, o que me honrou por demais. Porque eu dizia assim, porque outras pessoas são convidadas e eu não. Eu estou dizendo isso hoje, exatamente por já ter passado, na época eu não diria. Mas eu sempre, na minha vida, eu não sei se chamaria de ascensão ministerial ou se a ordem no ministério do Senhor, como diziam os velhos pastores, é decrescente. Você, quando aceita Jesus, baixa um grau, aí membro baixa outro, aí auxiliar. Quando termina em pastor, eles diziam, já está rente com o chão, que todo mundo quer pisar. Mas eu digo uma coisa a quem está iniciando no trabalho do Senhor. Assim como eu tinha desejo, você tem também. Espere. Quando não me chamavam, outros eram chamados, aí é que eu me dedicava. Aí é que eu tentava trabalhar para Jesus. Mas intimamente eu tinha desgosto, como talvez você que está me assistindo, enquanto evangélico tem. Porque eu não sou visto, é visto. Calma, pode ter muita calma, porque vai chegar o momento. E quando você for chamado, e quando você for escolhido, você um dia, como eu, vai dizer, não fui contemplado pelo homem, mas sim pelo Senhor Jesus. Amém. Então, que testemunho bonito que o nosso pastor acaba de nos trazer. Pastor Alni, e nós vamos já continuar a nossa conversa com o senhor. E a gravata, o senhor ainda guarda? A gravata de bolinha? Foi necessário dar a outra pessoa que também não tinha. Então ela continua cumprindo a sua função social. Então permaneça aqui com a gente vai a um breve intervalo e já retornaremos com o programa Dinâmica do Direito. Voltamos a apresentar o programa Dinâmica do Direito. Hoje nós estamos aqui em um diálogo muito interessante com o pastor Alni. E agora, pastor Alni, nós queríamos que o senhor abordasse um pouco dessa obra mirífica que o senhor deu início no Van Rosado, este ano de 2015. Realmente, chegamos na congregação do Van Rosado, assim como em todas elas que eu tenho passado. Cada um é uma experiência nova, um público diferente. Nós temos uma tendência natural a basear as igrejas uma pela outra. Eu saí de uma congregação que, em algumas épocas, com os estudantes, dava 80 jovens, 70 e poucos jovens, e chego numa congregação... Que era o Arraial 1. O Arraial 1. Chego numa congregação que encontro 12 jovens no conjunto. Então é um desafio. É um desafio. Convidamos a nova liderança, convidamos a regência do conjunto. Não houve mudança, mas houve uma alteração e uma outra pessoa fora convidada para ajudar. Restauramos o Poço de Jacó, o culto matutino, o conjunto dos senhores, e de maneiras que a igreja como um todo, ela tem que ser contemplada, mas no momento as nossas vistas estão voltadas pelo fato de essa semana ser a posse da nova liderança a nível de setor. Então nós tínhamos esse compromisso e durante toda a semana passada, e essas eram reuniões, porque, meu prezado irmão João Paulo, eu levo a coisa sagrada muito a sério.
a despeito de que algumas outras pessoas, às vezes, não o fazem, mas eu levo muito a sério. Porque é a minha chamada. Eu acumulo as funções de coordenador de setor de número 8 e de dirigente de congregação com as minhas funções, como já mencionei, no serviço público municipal. Mas eu tenho que levar a sério, por quê? Porque a minha chamada ministerial, para mim, não em detrimento da profissional, mas eu diria que ela tem um significado especial na minha vida. Quando isso se dizia na década de 80, que Billy Graham teria sido convidado pelo presidente norte-americano para ser ministro. Ele disse, não, mas não é... É porque a minha função é muito mais nobre, muito mais superior. Você imagine só, ministro norte-americano, ou primeiro-ministro, conforme. Mas a função de embaixador do céu, que não seria um chanceler, é uma função muito mais nobre, que realmente é, porque você lida com a coisa sagrada, você lida com os seres humanos, pessoas com diferentes idades, diferentes problemas, e nós temos que ter, com o trato igual ao ser humano, lidar com aquele grupo de pessoas que não é seu, mas são exatamente as ovelhas que elas são verdadeiramente de Deus, elas são de Jesus Cristo, porque se elas fossem minhas, eu resolveria de uma forma. Mas em se tratando de Jesus Cristo, aí eu estou lidando com algo que não me pertence. Eu apenas sou uma espécie de mordomo que administro a coisa sagrada aqui na terra, certo? E prestando contas ao Senhor, porque naquele dia ele vai querer a prestação de contas. Também presto contas ao pastor da nossa igreja que confia totalmente, não somente em mim, mas nos coordenadores e nos dirigentes. Ao ponto de que, às vezes, as pessoas dizem, o pastor Miranda não nos visitou. Exatamente porque ele entende, não quando há um evento que requer a sua presença. Porque eu estando numa congregação, ele está confiando em minha pessoa, eu sou a presença dele ali. Certo? Mas se ele não confiasse em minha pessoa, ele poderia vir, como noutras ocasiões já se viu, sorrateiramente, nos lados da igreja, ouvindo o que eu estava dizendo, sondando o que eu estava fazendo. Mas a coisa sagrada, ela é de tanta responsabilidade que nós, enquanto cristãos, devemos abrir mão daquilo que fazemos, daquilo do nosso bel prazer, do nosso lazer, para nos dedicar ao sagrado. Porque fazendo isso, Deus contempla. E alguém diz, não, mas o termômetro que mede exatamente a bondade do dirigente, coisa do tipo, é exatamente o número de presentes que eles recebem no fim do ano. Não, eu já discordo. Quem mede, ou o termômetro que mede, é exatamente a sua consciência do dever cumprido diante de Deus. Porque muitas vezes eu e você somos tentados a nos portar de uma forma ou de outra. Mas nós recuamos das nossas arrogâncias naturais e colocamos Deus em primeiro lugar. E aprendemos de Jesus que é manso e humilde de coração, muito embora o manso e humilde de coração Jesus um dia chegou no templo e armou-se com um chicote e saiu exatamente. Não era o manso e humilde de coração? Mas, em algumas ocasiões, nós vemos o manso e humilde de coração mandando desaforo exatamente para o imperador, humanamente falando. Então, baseado nisso, nós vemos o quê? Jesus Cristo, amor, mas é justiça. Deus é justiça. Eu falo Jesus, Deus, a Trindade como um todo. E numa oportunidade como essa, que temos de Deus, de dirigir uma igreja, um novo desafio, o dirigente o que está me substituindo, já tem um novo desafio. As vistas dele já deverão estar voltadas para outras áreas que eu não tive a oportunidade de atingir. De igual modo, eu cheguei no Van Rosado número 3 e com um sentimento, um propósito de trabalhar para Jesus. Mas juntando todos esses sentimentos de todos esses dirigentes que passam de 200, qual é o objetivo individual de cada um?
agradar a Deus, não é agradar o homem. Dizia um sacerdote alemão chamado Augustinho Bolin, ele dizia que o sacerdote que não constitui inimigos, ele não cumpriu bem o seu dever. Escutamos atentamente, num desses cultos de doutrina, o pastor disse, nós temos muito povo, temos muita gente nessa cidade, mas também temos inimigos. Nós não somos inimigos das pessoas, as pessoas se constituem nossas inimigas. E o Salmo 23, quando ele diz, unges a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos ou adversários. Aí em seguida, unge a minha cabeça com óleo. Você imaginou uma mesa preparada na presença de todos os seus inimigos assistindo? Você não é inimigo deles, mas eles muitas vezes querem ser seus inimigos. E numa cidade como essa, há pessoas que simpatizam a minha pessoa, certo? Pela nobreza da minha família, mas não simpatiza o crédulo que eu professo. Olha para mim e diz, eu gosto muito de sua pessoa, lhe respeito por demais, mas em se tratando em religião, já não fala mais. Por quê? Exatamente que é uma ponta, somente concluindo o que disse anteriormente, quando nos voltamos para Jesus, onde os crentes eram apedrejados, acanalhados e coisas do tipo, nós não passamos por isso. Eu e minha mãe, que já éramos crentes naquele início da década de 70, não passamos por isso. Por quê? Porque mamãe era viúva de Francisco Celedon. Eu era filho. Então as pessoas nos tinham respeito. Assim como o apóstolo Paulo gozava do prestígio adquirido anteriormente, eu também gozei desse prestígio. E por isso nos impusemos o respeito a nós com que as pessoas verdadeiramente nos respeitassem. Num dia como hoje, onde estou tendo a oportunidade para falar não só para um, mas para milhares e milhares de pessoas. Quero dizer, como já disse reiteradas vezes, confie em Deus, confie no Senhor. Olhe, a dificuldade que você estiver passando, você diz que olhei para todos os lados horizontalmente, não teve solução. Tem. A nossa redenção, ela vem de cima. A nossa redenção, ela vem do alto. Ela vem da parte do Senhor. Como nós pregamos, eleva os olhos, ou os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a mesma indagação, advém uma resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Qual é o seu problema? Não é na terra? Quem fez a terra? Não teria poder para solucionar um pequeno problema? Quem foi que fez o céu? Então não há escapatória. São os limites, céus e terra. Então, a nossa mensagem para você, nesta manhã, é uma mensagem de otimismo. Pode acreditar, eu não vou mentir, como digo reiteradas vezes, que a sua vitória vai chegar agora nesse minuto já chegou. Feche os olhos e diga que ela está chegando aí. Quando alguém bater na porta, já é a sua vitória. Pode até acontecer, mas quando eu terminar a minha simples palavra nessa manhã, você vai ficar com a convicção, certeza de vitória, você vai ter, em nome de Jesus. Amém. Pastor Oni, e o senhor também tem uma abordagem social por onde o senhor passa. Eu me lembro, por exemplo, de quando estive em um culto no Arraial, o senhor estava convocando os membros que precisassem de um auxílio odontológico, o senhor iria levá-los. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa questão social. Ela não é muito abrangente, ela é um tanto quanto restrita. Muito embora que se fazer o bem não se olhe a quem. Certo? Mas eu preservo exatamente o número de pessoas que estão sob a minha gestão. Eu tenho muito cuidado na parte saúde, especificamente dos outros, a minha nem tanto. Até porque eu não tenho sintomas de que realmente me assustem, eu faço exame periodicamente. Mas em se tratando das pessoas eu tenho muito cuidado. Porque nós vemos a expressão que queremos que vá bem e que tenha saúde. Isso. Que tenha saúde. Então a gente faz esse trabalho de cunho social. De que forma? Assistindo às pessoas, mas especialmente às menos favorecidas. Porque não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Não são os ricos que precisam da minha humilde ajuda, mas sim os mais humildes, os mais pobres. Porque
eu hoje consigo fazer para algumas pessoas o que gostaria que no momento de dificuldade de minha vida tivessem feito e não fizeram. Então eu dizia a Jesus, era todo o tempo eu dizendo a Jesus, me comprometendo, Senhor, no dia que tu me deres um poder, eu media nos dedos, tanto assim, eu irei fazer exatamente por aqueles menos favorecidos. Mas, paralelamente, às vezes, palavras que são emitidas por minhas pessoas, que elas são de agrado, mas as mesmas palavras elas são de agravo. O ser humano ele tem uma tendência, para não ser redundante, natural, a não ouvir o que precisa, mas ouvir o que gostaria de ouvir, o que quer ouvir. E muitas vezes nós somos tentados a não nos incomodar com a vida alheia, mas por causa de um grito se perde uma boiada e dizer assim, pare, olha, você está errado, retroceda, desse caminho você está errado. E a pessoa não gosta. Então, das minhas palavras, paralelamente ao que tento fazer pelas pessoas, que muitas vezes faço anonimamente, saem palavras de ânimo, mas às vezes palavras que as pessoas não entendem. Mas pergunte a Jesus, tenha calma, pense, medite naquilo que estou dizendo. E um dia você vai dizer, verdadeiramente, o irmão estava querendo me ajudar, assim como outras pessoas fazem comigo. Nós vamos chamar agora um breve intervalo e depois retornaremos para o último bloco do nosso programa de hoje para fechar aqui essa nossa importante entrevista com o pastor Alnir. Estamos apresentando o programa Dinâmica do Direito. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Vamos continuar aqui a nossa conversa de hoje com o pastor Alnir. Eu queria perguntar ao nosso querido pastor se ele gosta de cantar, é verdade? Gosto de cantar. Aprecio a música como um todo, mas muito especialmente a música evangélica. Os clássicos também eu aprecio. Não tenho aprofundamento, não sei ler uma partitura, não sei tocar nenhum instrumento, mas tenho uma sensibilidade muito grande de ouvido. Quando da desafinação, pode ser a 200 metros, eu aqui identifico. Gosto de cantar porque eu entendo que é uma forma de se elogiar Deus. Nem só, mas é uma das formas. O louvor, ele não pode se abrir mão do louvor no que tange a exaltar Deus. Há um modismo, ou a gospelização da música evangélica, há um modismo da seguinte forma. Às vezes eu quero atingir alguém com insinuações e faço através de uma música. Às vezes eu quero me vingar de alguém do que disse comigo, de algo que eu fiz e eu não gostaria que as pessoas dissessem, e me utilizo da música. Mas, terminantemente, eu sou contra esse tipo de música, que eu não consideraria como louvor. Louvor é exaltação ao Todo-Poderoso, para o qual nós fomos criados, para adorá-lo. A música, ela tem um significado muito especial em minha vida, porque sou observador da música evangélica do início da década de 70. Jair e Osana era uma dupla da Igreja Batista. Depois ficou Jair Pires, que foi mais recente. Edson e Thelma e tantos outros que eu não gostaria de mencionar também pela exiguidade do tempo. Mas na atualidade, seja servido dizer aí pelo menos um nome assim que o senhor acha ser um referencial no louvor. Tenho uma simpatia enorme por Samuel Mariano. Tanto pessoa, certo? Ministério, tenho uma simpatia por ele. Claro, não menosprezando, tem muita coisa boa no momento. Mas, no início da década de 70, só tinha Mara Dalila e Sara Araújo. E eu imediatamente me afeiçoei a elas. No final da década de 70, apareceu Leila Prachedes, cantando o estilo mais ou menos Mara Dalila. Também me afeiçoei a esse estilo musical.
E Oséias de Paula, que deu sequência aos seus irmãos que morreram de um trágico acidente, Otoniel e Osiel, certo? Ele sendo o genro do pastor Josias Menezes, casou-se a primeira vez em primeiras núpcias com Sueli de Menezes, e ele deu sequência ao Ministério dos Irmãos. E numa entrevista dessa, não se esquece de Feliciano Amaral e Luiz Carvalho, que foram exatamente os primórdios, os precursores da música evangélica. Victorino Silva já foi um pouco mais para cá deles. Isso. Certo? Que ainda continua nativa, Feliciano 90 e poucos anos continua nativa. Mas essas cantoras que mencionei, elas me contavam na época, e até hoje naturalmente ainda falam, que elas iam de caminhões e o caminhão dava o prego, na linguagem nordestina, e descia e ajudava a empurrar os caminhões para dar abertura à música evangélica. Mas esse pessoal não enriqueceu, esse pessoal não ganhou dinheiro. Agora, quando chegar no céu, se permanecer, vai receber de Deus um galardão. E esse galardão não é corruptível, porque o dinheiro se acaba, os bens se deterioram. Mas esse galardão está lá, preparado para dar a cada um, segundo aquilo que merecer. Eu cantava muito bem quando criança, muito bem mesmo. E um dia eu fiz um propósito num conjunto. Uma pessoa me reclamou que eu... Quando alguém errava, aí eu chamava logo a atenção com muita descrição. Mas alguém viu e disse, não faça isso não. Me reclamou. E eu tive um desgosto tremendo, porque eu toda a vida teve sensibilidade muito acentuada. E eu disse, pois demora aí que eu vou mostrar como eu saio do conjunto e o conjunto se acaba. Eu fiz esse propósito. Eu tinha 12 anos nessa época. E fiz. Saí do conjunto, o conjunto se acabou. Mas eu fui ferido. Eu fui ferido. Não conseguia mais cantar nem os hinos da harpa. Cheguei no Largo, como já disse a princípio. Eu queria formar o conjunto da mocidade que não tinha, eu era o líder. E agora, como ensinar? Como fazer se eu não tinha mais a voz de atingir? Eu seria naturalmente um tenor, se eu não tivesse me perdido. E cheguei, eu disse, Senhor, fiz uma oração no culto matutino, Senhor, se tu me concederes a oportunidade de pelo menos conseguir ensaiar com o conjunto, formando um órgão de louvor em tua casa, eu continuarei cantando, não pararei mais, a despeito do que houver. E Jesus concedeu. Por isso que às vezes meio enrouquecido, mas eu continuo louvando o nome do Senhor. E eu canto assim às vezes. Eu canto assim. Que quero ser um instrumento vivo em tuas mãos. Quero atingir ou alcançar o mais sofrido coração. Onde quer que eu esteja, usa-me, Senhor. Com poder e unção, usa-me, Senhor. Porque não existe uma coisa melhor para um ser humano coberto de defeitos, originalmente oriundos do pecado, falhos, sabe, e tudo. Ter o privilégio de exaltar aquele que é o dono de todo o poder. Eu tenho dificuldade de falar com a presidente da República, com o atual governador, eu terei essa dificuldade. Mas com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu falo agora como estou falando. Enquanto estou falando com você e com o telespectador, a minha voz está sendo ouvida no céu. E um dia eu fiz uma oração, numa causa muito difícil. Eu iniciei dizendo assim, Senhor, a minha voz não é estranha no céu. A minha voz não é estranha no céu, porque desde a minha mais tenra idade, a minha voz tem chegado à tua presença. E agora, já me aproximando da velhice, porque, como já disse, farei 49 anos. Depois dos 49, ficarei beirando os 50 anos. A minha humilde voz ainda chega à tua presença. E é baseado nisso que eu te peço, me atendes. Me atendes. Às vezes, quando se vai pedir, se vai com muita arrogância. Olha, Deus, a tua palavra diz... Olha, Deus, eu quero, tu tens que fazer. O que tens que fazer, minha gente? O grande aqui é o Senhor, o pequeno somos nós. O insignificante somos nós. Mas só nós temos um consolo.
Nós somos varas enxertadas na videira que é Cristo. Verdade. Aí não trisque nessa vara não, porque a videira vai sofrer. Então, um conselho. Pense várias vezes antes de atingir um servo de Deus, porque a videira que é Cristo vai sentir o que você fizer lá nas pontas, naquele galhinho insignificante que sou eu e é você. Não vamos fazer, porque a videira vai sentir. Pastor Alni, o senhor disse aqui no início do nosso programa que a praça onde ficava situado o museu, no qual o senhor está cumprindo agora uma função pública, tem o nome do pastor, e o senhor disse que nós iríamos entender por quê. O senhor fez um requerimento e eu não lembro. O senhor falou já? Por que ficou o nome do pastor? Pastor Manuel Nunes é o patrono daquela praça. Um pedido que fiz, como já disse, um requerimento ao então presidente da Câmara, Vicente Regui, foi aprovado por unanimidade pelos seus pares e foi anunciado aqui no primeiro dia do evangélico que foi comemorado aqui neste auditório do Templo 7. Porque a história da igreja de Mossoró, ela se divide em duas partes. Antes do pastor Manuel Nunes, depois. Antes era uma igreja predominante, mas depois que o pastor Nunes passou por aqui e trouxe uma cruzada maranata, que eram os irmãos de Santa Catarina, Satiro Loureiro e Montana, aceitaram 1.111, 1.115 pessoas, salvo engano. E a maior parte dessas pessoas, a maior parte, permaneceu no Evangelho. Hoje tem os pastores, que eles mesmos podem constatar o que estou dizendo. Hoje são pastores que aceitaram naquela época. Então, onde foi a concentração? Em frente à cadeia velha, a cadeia pública. Foi ali onde hoje, museu, foi exatamente naquela praça. Como a praça seguinte é a Praça Antônio Gomes, que era um professor oriundo do estado do Ceará, sobrou a praça do museu. E foi aí onde eu tive a iniciativa, e o poder público sugeriu, inclusive, à família do homenageado, fosse feito um busto. Porque a igreja em Mossoró, do seu marco inicial, ela, em 1972, teve uma nova história. E foi exatamente ali. E o homenageado foi o pastor Manuel Nunes. Hoje, a nossa igreja está vivendo também uma outra fase. Pastor Miranda, certo? Que veio com vontade de trabalhar para Jesus e está contando com o nosso humilde apoio. O nosso humilde apoio, que eu digo, de toda a igreja, que está entendendo a mensagem. Tudo o que intentam fazer, o que ele intenta, junto com a diretoria da igreja fazer, tem dado certo. Tem dado certo. Certo? Exatamente por quê? Porque Deus, Ele capacita. Em algumas ocasiões que eu tenho tentado fazer alguma coisa para Jesus, quando a coisa dá certo, que a maioria dá certo, naturalmente, quando eu vou para os pés de Jesus e me humilho, aí eu digo, Jesus, eu fui capaz de fazer isso. Fui eu quem fez. Não. Mas aí eu entendo, na mesma hora, foi o Senhor na minha vida. Porque se não sendo o Senhor, minha gente, não se faz nada. E nada, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo. Certo? Ele é o Verbo. E o Verbo habitou entre nós. Ele é o Verbo. E o Verbo é Jesus Cristo. E quando eu digo habitou entre nós, humanamente falando, de forma corpórea, mas ele ainda está entre nós. Pastor Alni, e agora eu queria que o senhor desse um conselho muito importante para nós, porque o senhor é o diretor atual do museu, tem família, uma família muito abençoada, e é dirigente de congregação, é coordenador de setor, e ainda é um obreiro bem moderno, sempre está aí, às vezes, nas redes sociais, inclusive, acredito, vai curtir a página do nosso programa, Dinâmica do Direito. Como é que o senhor faz para organizar seu tempo tão bem e ainda está hoje aqui dando uma entrevista? Eu me casei a primeira vez em 1988, com a inesquecível Gilvaneide Alves Lima de Moura. Tivemos 3 filhos, Tássio César, Tibério César e Thalita. Com o passamento dela para a eternidade, o que me fragmentou, e muito, eu passei um ano
Naquele momento, eu não pensava em absolutamente nada e nem em ninguém. Mais ou menos um ano. E um dia eu cheguei e disse: Senhor, se tu tens alguém preparada para mim, que agora eu sinto que é chegado o momento, depois de ter passado um ano, o luto natural. Foi quando apareceu Norma, certo? Assim, eu liguei, foi uma história que um dia eu contarei especificamente quando foi chamado pelo da família. E nos casamos, já está exatamente com 2 anos, 3 anos. E a respeito da pergunta que você realmente me fez, é o seguinte: sou conservador do que recebi dos velhos pastores, porém não radical, como disse nosso pastor. O meu medo, o meu cuidado é exatamente os extremos. O perigo consiste do extremo norte e sul. Isso. É o perigo da queda. Quando nós nos equilibramos, eu consigo ser um tanto quanto rígido no que tange muitas vezes a usos e costumes. Os jovens que já passaram nas igrejas onde eu passei, que os jovens são membros, sabem disso. Mas eu também consigo falar a linguagem dos jovens. Falo a linguagem, certo? Porque às vezes me esqueço que estou beirando de 50 anos, penso que ainda tenho 15, quando comecei a trabalhar com mocidade. Me organizo de uma forma, porque eu corri tanto em minha vida para criar e educar meus 3 filhos, mas eu fiz tanto que hoje eu já levo uma vida mais tranquila. Mesmo, como já disse, levo a coisa sagrada muito a sério. Tenho uma numerosa família, que muitos dessa minha família dependem da minha humilde ajuda. E hoje, graças a Deus, levo uma vida mais tranquila. Organizo os meus horários e expedientes para dar assistência ao trabalho e às pessoas. Consigo interagir com os jovens, exceto em algumas coisas que não condizem comigo, não fazem parte daquilo que sou. Nos esportes, não emito minha opinião sobre esporte, não gosto. A TV, nas suas programações, que não sei, também não gosto. E tem o rádio, sim, eu gosto. E das músicas, aí realmente é onde eu falo com Deus, Deus fala comigo, certo? Tenho contato com alguns cantores da música popular brasileira, tenho a oportunidade de enviar músicas, umas 2 composições que são minhas, que foram gravadas. Eu consigo mandar, olha, dê uma olhadinha e tal. E com uma forma muito sutil, eu já entreguei Novo Testamento a cantores famosos que aqui estiveram, exatamente pelo prestígio que Deus tem me dado diante da sociedade. Eu chego e entrego um exemplar de um CD ou de um Novo Testamento. E é uma forma de evangelizar. Uma forma de evangelizar. Então, concluindo, eu quero dizer o seguinte: faço isso com muita dedicação. Como já disse, na igreja não só tem os jovens, mas eu entendo que o irmão, a irmã, que já tem maturidade, já tem consciência, os jovens é que está aí o mundo oferecendo tudo que julga-se de bom. Verdade. Mas aí entra a nossa ação. Venha cá, olha, siga o meu exemplo. Isso. Não com os defeitos, com as poucas virtudes que porventura eu tenha. Bem, foi um prazer estar hoje aqui, pastor, conversando com o senhor. Nós queremos agradecê-lo, que Deus abençoe ao senhor, seu ministério, juntamente com a sua família. Enfim, o programa Dinâmica do Direito está sempre com as portas abertas. Nós felicitamos que o seu ministério continue a prosperar no Senhor e a sua função pública também contribua para o bem da nossa comunidade. E queria deixar aqui para o senhor 2 minutos fazer as suas considerações finais. As minhas considerações é que eu achei tão bom esse programa, certo? Que realmente o tempo de TV, além de pouco, esse aqui parece que foi menos. Eu gostaria de passar mais, falar mais, menos de mim e mais de Jesus. Porque sem Ele, como já disse, e quero ser redundante mesmo, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Confie nele, apegue-se com Ele, esqueça o homem, aquele que está lhe prometendo, que diz vai dar certo, tudo bem, mas se pegue com Jesus, porque esse verdadeiramente não falha.
Amém. Muito obrigado. Obrigado a você, caro telespectador, pela atenção. Nós queremos desejar que Deus abençoe maravilhosamente você, sua família. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. E até o próximo programa, querendo Deus.